Moisés foi o primeiro, né, corpo, né, o diabo encarnado na terra, foi Moisés. Depois da queda dele, né, os irmãos que ainda não entenderam ainda que o nome desse anjo caído, antes dele cair aqui na terra, quando ele morava lá no reino do céu, era Israel, por isso que ele colocou o nome lá na cidade dele. Tem várias passagens na Bíblia aí que fala que colocarás o meu nome no meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, lembra? Esse povo que se chama pelo meu nome, Israel, então, é Israel. Lembra a luta de Jacó lá, que Jacó lutou com Israel, com um anjo chamado Israel, a noite inteira? E aí depois ele fala no final, como pode um homem, né, vencer o próprio Deus de Israel, o Deus desse mundo, e ver Deus ainda face a face? As contradições do nosso Pai, o verdadeiro, e do diabo Satanás. Porque o diabo é que nem o apóstolo Paulo falou. O diabo ele se transfigura de um personagem, um anjo de luz, para enganar as pessoas. Não vai achando que o diabo vai vir na terra aqui e vai falar que ele é o Satanás. Uma figura com um chifre na cabeça e tudo. Não vai, não. Ele vai se passar como se fosse o nosso pai. Vamos se dizer na linguagem, né? Ele vai se passar como um Deus. Por que como um Deus? No reino do céu, lá no profeta, acho que Ezequiel, quando ele fala que ele queria subir nas mais alturas e queria se colocar como um Deus. Então, quando ele caiu na terra, foi o que ele fez. Ele fez as pessoas acreditar que ele era o próprio Deus dessa terra. E ele, de fato, é o Deus dessa terra. O diabo Satanás. Por isso que ele deu aquela terra para o povo. Porque a terra é dele. A terra foi arrendada, conforme o Messias falou. Lembra que o Messias falou nas parábolas lá? Que o nosso pai lá, ele tinha arrendado essa terra, uma terra para os lavradores maus, os demônios, os anjos caídos. A terra é deles, meus irmãos. O mundo é deles. Por isso que o mundo está sendo governado por eles, porque é deles. Só que eles pegou os 10 mandamentos do nosso pai, eles pegaram esses mandamentos, Moisés, né? Moisés ainda foi o capataz aí, o próprio Satanás, de ser responsável e mostrar para o povo, para todos os seres habitantes da terra. Muitos dizem lá, aí, até os dias de hoje aí, que Moisés foi, na verdade, aquelas leis dos 10 mandamentos servia só para o povo de Israel, mas não é não, porque se fosse só para Israel, o Messias ele tinha falado isso. Mas o Messias não, ele falou, ó, os 10 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Ninguém pode tirar um tio da lei, até que tudo se cumpra. Então, meus irmãos, esses 10 mandamentos, eles são eternos. Agora, aquelas pessoas, os irmãos, se estiver assistindo hoje, ainda eles não entenderam a verdade ainda, se eles não entenderam a verdade, eles achar que, eu ia falar aqui, fugiu do raciocínio, eles achar que os 10 mandamentos do nosso Pai não é para eles, vocês estão muito enganados. Porque naquele grande dia, vai ser cobrado isso. O nosso Pai é o juiz, ele vai pegar os 10 mandamentos e vão julgar. Todos aqueles vão passar um pente fino nele. Aqueles que obedeceram e aqueles que desobedeceram. Aqueles que desobedeceram vão receber a sentença da condenação eterna. Mas os irmãos estão chegando agora, né? Às vezes, se restar alguma dúvida sobre vocês aí que ainda não conheceram a verdade, né, até os dias de hoje, estavam vivendo o tempo da ignorância, ainda tem tempo, meus irmãos, se arrependam. Nosso Pai está aí, nosso Pai não é carrasco, igual muitas pessoas pregam por aí. Nosso Pai, ele é amor. Ele é amor, mas ele é justiça. Entendeu? Só que ele separou um dia para julgar toda a humanidade da terra, os filhos dele. Ele não vai julgar a humanidade agora, igual o Deus desse mundo, Moisés, fez. Ah, aquele povo idólatra, mata. Ah, essas pessoas aí que não obedeceram a lei, mata. Não. O nosso Pai lhe deu os 10 mandamentos. Vocês decidem se vocês querem obedecer os 10 mandamentos por amor, não porque o nosso Pai impôs isso, mas pelo fato e verdade de você ser uma pessoa boa, ou você seguir as leis desse mundo, do maligno, do diabo, Satanás, que é matar, roubar e destruir. Se vocês são livres. Agora, se vocês, como eu estava falando, no tempo da ignorância, nosso Pai perdoa. Conversa com o nosso Pai em espírito e em verdade, conversa com Ele. Fala com Ele, nosso Pai está aí para perdoar. E depois, daqui para frente, vida nova, meus irmãos. Seja uma nova criatura. Aqueles que estão na verdade já é uma nova criatura, cuidado para que vocês não caiam. Porque os demônios e seus comparsas, os mais de 500 milhões de demônios que estão na Terra hoje, eles são astutos. Não pense que você descobrir na verdade hoje, a sua vida, tudo bem, você vai ser livre, você vai ter a salvação eterna do seu espírito, você vai ser livre, só que você tem que tomar cuidado, porque o diabo ele vem enganando desde o princípio. Então, se vocês aprenderam a verdade, aprendeu o pão da vida, fique firme em espírito com o Pai e o Messias, porque os demônios eles vêm para cima.
E eles usam muito as pessoas que estão em sua volta. E isso eu mesmo posso falar, eu testifico. Já passei várias vezes sobre isso. Eles vieram e estavam à minha volta, mas eu não dei brecha para eles. É que nem o Messias falou, resistir o diabo, os demônios e ele fugirá de vós. Se vocês permanecer firme até o final, o nosso Pai, o Messias, sempre nos mandamentos que ele ensinou, eles não podem tocar em vocês. Mas tudo tem um preço, você paga. Às vezes é algumas coisas que estão em volta da sua família, de pessoas que você gosta muito. Só que conforme está escrito, a divisão é entre pai e filho. A divisão é entre os próprios da família integrante, carnal, o Messias falou. Pois os inimigos do homem serão os da própria família, da própria casa. E aí vai de você quiser abrir mão do arado, que você está seguindo a verdade, e voltar para as práticas antigas. Vocês têm escolha. Vocês não são obrigados, mas vocês vão ter que ter uma escolha. Ou vocês seguem verdadeiramente o nosso Pai e o nosso Messias até o final, ou abandonam o barco e naquele grande dia o Messias vai negar vocês diante do Pai também, conforme ele falou.